Ana, em relação então à guerra entre Israel e o Hezbollah, me parece que Israel não aceitou um cessar-fogo que foi proposto na Assembleia Geral da ONU de 21 dias de cessar-fogo entre os dois lados, é isso? Exatamente, foi o que revelou nesta manhã o ministro israelense das Relações Exteriores, Heródoto, que não concordaram com o cessar-fogo na região. Olha, diante disso nós pedimos aqui ao professor Walter Caldana, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para conversar conosco. Professor Walter, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia. Bom dia. Professor, para onde pode evoluir essa situação? Haja vista que, como a Ana disse agora há pouquinho aqui, Israel não aceitou esse cessar-fogo. Bom, primeiro é uma pena que não tenha aceitado, é um cessar-fogo que foi construído, inclusive, pelas grandes potências. E o que a gente está assistindo lá é a morte de civis e a perda de civis de uma maneira gritante. Então é muito, muito triste isso. Muito triste que não tenha sido possível, mais uma vez, esse cessar-fogo para encontrar uma solução política. Agora, o que é mais grave, me parece, de fato, do ponto de vista da expansão desse conflito, não é? Não apenas no Oriente Médio. O que a gente está assistindo é uma condição de expansão de conflitos em regiões muito sensíveis, a do Oriente Médio, que não é muita novidade, mas conflito na Europa, temos conflitos permanentes na África, e isso coloca o mundo numa instabilidade muito maior do que o desejado para enfrentar problemas reais como a crise climática. Professor Walter, isso se agravou? Esses conflitos se agravaram nos últimos tempos? Muito. Eu tenho a impressão que o sistema... vamos dizer, o sistema econômico que rege o mundo, ele entra em crises e colapsos cíclicos, não é? E nós estamos vivendo mais um desses. Só que dessa vez, essa crise, esse colapso, como tivemos em 29, há 100 anos atrás, ou como tivemos na Segunda Guerra Mundial, só que dessa vez essa crise, no meu modo de ver, ela é agravada pelo desenvolvimento tecnológico. Ou seja, as velocidades que o desenvolvimento tecnológico impõe na nossa vida, por exemplo, a velocidade de comunicação, a velocidade de consumo, o hiperconsumo, a produção desenfreada, ela faz com que esses conflitos ganhem um potencial, digamos assim, ganhem um potencial de perigo muito maior que a humanidade nunca viu, né? Ou seja, o que veio teoricamente para ser bom para a humanidade, a tecnologia, etc., é também extremamente perigoso. Então eu tenho a impressão que nós estamos vivendo uma crise muito agravada pela própria evolução da humanidade, o que é um contrassenso, mas é assim que a vida caminha, talvez. Professor Walter, o presidente da Rússia disse que mudou os critérios lá da utilização de armas nucleares. Putin. Quase uma ameaça dizendo o seguinte: se eu for atacado por um país que está apoiado por alguém que tem armas nucleares, eu também poderia usar as minhas. O que significa isso? Isso significa uma insanidade generalizada, não é? Quer dizer, é o que eu acabei de falar, nós usamos a tecnologia para o bem, mas nós usamos a tecnologia para o que há de pior, que é o nosso próprio extermínio, né? A raça humana é talvez a única espécie no planeta que conspira contra si própria. Ou seja, a ideia de nós voltarmos a usar armas nucleares, a ideia de nós reproduzirmos o que foi o período da Guerra Fria de 50 anos atrás, é de uma estupidez inimaginável, não é? Perfeitamente. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, professor Walter Caldana, que é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, conversando conosco, e de olho na situação do Oriente Médio e infelizmente, da impossibilidade de um cessar-fogo entre o Hezbollah de um lado e Israel do outro. Tenha aceitado, é um cessar-fogo que foi construído, inclusive, pelas grandes potências. E o que a gente está assistindo lá é a morte de civis e a perda de civis de uma maneira gritante. Então é 8h28, já. Mais notícias da cidade.